Tudo bom, pessoal? Hoje estou aqui com o Fábio Rica. Prazer, Fábio Rica. Amigo, parceiro, cliente. Queria contar um pouco para vocês a história do Fábio, porque eu vou resumir e ele vai contar para vocês. O Fábio esteve aqui no escritório faz uns 2 anos, mais ou menos, a primeira vez que a gente conversou. 2 anos. E nós começamos um projeto do zero, do scratch, do zero mesmo, do desenho inicial. E foi uma coisa muito bacana, porque o Fábio hoje está com o visto E2 dele, nós fizemos o processo inteirinho, desde o desenvolvimento do projeto até o protocolo lá no Consulado Brasileiro em São Paulo. Nós fizemos tudo isso junto com ele, ele acompanhou muito de perto e eu queria que ele contasse um pouco disso para você. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para a gente ir direcionando, mas você fica à vontade para falar absolutamente tudo. Coisas boas e coisas ruins também, tá? Vamos lá então, conta pra gente. O que te motivou a querer vir para os Estados Unidos? Tá, o desejo de vir para os Estados Unidos, ele vem desde moleque eu sempre quis fazer essa experiência. Você está com quantos anos? 42 anos. 43. Errei, 43 anos. Porém, investir nos Estados Unidos e morar fora é um desejo que eu tenho desde os meus 20 anos. Tá? Fiz uma experiência em 2008, fui morar no Canadá, porque tem parentes lá totalmente diferentes. Frio demais. Mas eu tinha pessoas lá que tinham oportunidades e eu fui conhecer. Fiquei 6 meses no Canadá com a minha esposa, gostei muito da experiência de viver fora e conhecer um pouquinho dos negócios fora do Brasil. Você ainda não tinha seu filho? Não tinha meu filho, inclusive estava namorando, só a minha namorada, a minha esposa hoje foi comigo. Gostamos, realmente gostamos. Voltando ao Brasil, era 2008. Né? A ideia era estruturar e voltar para o Canadá e investir lá, porque eu já tinha visto uma empresa de turismo lá para investir. Mas o Brasil estava num crescimento, naquela euforia do Brasil, um bom momento do Brasil, em 2008, muitos negócios, e eu acabei ficando e postergando esse desejo de investir e morar fora. Em 2013, essa alegria toda do mercado brasileiro... Foi ao contrário. Foi ao contrário e eu voltei a pensar em investir e realmente ativar essa experiência de viver fora do Brasil. Mas principalmente investir. Né? Eu tenho uma empresa no Brasil com 20 anos de mercado. Né? O nosso core business é licenciamento de marcas infantis e celebridades. É uma empresa... Está no interior de São Paulo. A empresa, a base dela é no interior de São Paulo, Vinhedo, mas o escritório comercial sempre foi São Paulo. Uhum. Então toda a base comercial sempre foi São Paulo. Né? Então a empresa está lá, está bem estruturada, a gente já passou por diversas crises no Brasil, a gente vai superar também essa crise, graças a Deus. Mas em 2013, quando comecei a voltar a pensar nisso, eu comecei um processo de conhecer antes de vir. Né? E aí você já tinha seu filho? 2012 nasceu meu filho. Né? Meu filho nasceu em 2012, acho que foi a ligação de voltar a pensar em morar fora do Brasil. Criaram uma oportunidade para ele. Para ele, exatamente. Depois que meu filho nasceu, voltou esse desejo. E aí, lógico, os 2 primeiros anos de uma criança não é fácil, você tem filho, você sabe. Mas em 2016, aí eu conversei com a minha esposa e falei, agora é a hora. Né? Foi quando eu fiz 4 reuniões com advogados, 2 reuniões no Brasil, 2 reuniões com advogados aqui nos Estados Unidos, mas nenhum ainda me dava respostas que eu procurava. Né? Para todos esses advogados era muito fácil, desde que eu contratasse eles, o caminho estava resolvido. Né? E na verdade as informações que eu tinha que não era tão fácil assim. Foi quando eu conheci a Wyatt através de um vídeo seu do YouTube. Bacana. Aí começamos a conversar. Eu lembro daquela época, assim, você me corrige se eu estiver errado, porque a gente conversa com muita gente, então às vezes eu posso estar misturando. Eu lembro que você veio, conversou com a gente, você tinha uma ideia de montar uma exportadora de esmaltes, não é isso? Exato, exatamente isso. Na verdade, assim, eu tinha um monte de ideias. Né? Eu acreditava que inclusive é cliente seu no Brasil. Cliente meu no Brasil, exatamente. Então tinha muitas ideias de caminhos para investimento no Brasil e uma delas principal seria trazer esmaltes brasileiros com marcas brasileiras para a consumidora brasileira aqui no Brasil, porque eu já tinha feito algumas viagens para cá e percebia que as mulheres reclamavam muito do esmalte aqui. Mas nessa primeira reunião, todas as ideias que eu tive, você me mostrou que
não seriam as principais ideias para o momento. Muita gente fala isso pra gente, quem já trabalhou conosco, quem tem processo conosco de implantação de negócios aqui, fala sempre isso. Fala, a primeira reunião com o Daniel, ele desaba tudo aquilo que a gente criou. Desconstrói tudo, que a gente constrói, né? Exatamente. Porque a gente constrói uma verdade baseado no nosso gosto e não no gosto do consumidor. E nas experiências do Brasil. Exato, que é totalmente diferente. Que agora, estando aqui, depois desse processo todo de trabalhar junto com a Lloyd, eu entendo que não tem como você fazer nenhum planejamento se basear numa informação de mercado brasileiro. Mercado brasileiro, exatamente. Bacana. Aí nós começamos a conversar, começamos a estruturar e fiz a pergunta que eu sempre falei, que eu falo para todo mundo, né? Tenta ir por alguma coisa que é a sua paixão, porque a dificuldade você vai ter de qualquer jeito, né? Você chega no mercado americano, muita gente fala que às vezes os meus vídeos, eles tendem a desmotivar a imigração, e na verdade não é. Eu tento colocar o pé da pessoa no chão para ela saber exatamente o que ela vai enfrentar. A gente estava conversando agora há pouco sobre o choque de realidade. Exato. Né? Você vê uma série de coisas aí que as pessoas às vezes falam que é tudo muito fácil, é muito tranquilo, dá para vir para os Estados Unidos com $1.000, com $5.000, com $10.000. Isso vai na primeira semana. De jeito nenhum. Né? O choque de realidade é real. Né? Choque mesmo. É choque mesmo. Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Comigo aconteceu com 3 semanas. Eu vejo muito isso acontecer. As pessoas chegam aqui e falam, não, eu vou levar 15, 20 mil dólares e eu vou começar tudo nos Estados Unidos. É impossível, a pessoa não consegue isso, ela não consegue. Você, só na hora da locação do seu imóvel, você deixa ali tranquilamente $6.000, né? 5, 6 mil dólares, e aí vai mobiliar. Então você coloca aí mais 5, 6 mil, aí você vai pensar em estruturar a família, comprar um carro. Não é do jeito que as pessoas colocam. Eu quero trazer essa série de vídeos, como eu tinha falado para vocês, de pessoas que nós tivemos uma participação grande desde o começo até o final, para que vocês escutem dessas mesmas pessoas que às vezes a coisa não funciona da forma com que ela é colocada em algumas situações, né? A coisa é bem diferente, a estruturação é bem diferente, o cuidado tem que ser muito diferente e nem sempre ele reflete aquilo que as pessoas esperam. Né? Exato. E aí chegamos no projeto das motos. Das motos, exato. Aí começamos. Business plan, planejamento, comprar as motos, tudo. Você estava onde? Brasil. Eu só fiz reuniões aqui para decidir, né, o que seria feito, mas depois eu deixei com que a Lloyds trabalhasse. A Lloyds me deu todo esse suporte e realmente para mim foi muito difícil isso tudo. Né? Sua mulher estava contando aquele dia, né, falou que você geralmente toma uma posição de liderança em todos os projetos que você encabeça e que nesse em específico ele se controlou demais e falou assim, não, deixa o pessoal trabalhando. Conta isso pra gente. Exatamente. Bom, eu por atuação no mercado, eu participo de todos os processos na minha empresa. Então a gente trabalha com licenciamento de marcas, onde que a gente trabalha desde a criação da marca até depois a estruturação do produto no ponto de venda. E eu gosto, essa é a minha forma de trabalhar, de participar de todos os processos. Com a Funride aqui, com a locadora de motos, com a Lloyd, foi diferente. Primeiro que quando a gente fez as 2 reuniões iniciais, você me mostrou que o formato aqui de trabalho era diferente, precisava ter conhecimento. Foi aí que você ganhou a minha confiança de atuar com a Lloyd. Vim para cá, conversamos pessoalmente, começamos a estruturar o projeto, e aí eu vi que realmente eu precisava deixar vocês trabalharem. Né? Então todo o processo, tanto você quanto a sua equipe, eles me esclareciam os passos, eu aprovava e deixava vocês trabalharem. E tudo aconteceu dentro de um prazo, acho que, do que eu planejava, muito mais rápido. Eu imaginei que isso fosse demorar mais. E foi muito tranquilo. Eu, durante o processo, eu não tive nenhum momento de dúvida ou de insegurança. Contrariando tudo que eu sempre passo nos processos, que eu sempre acompanho muito de perto e vivo aquilo. Eu fiquei muito confortável e tinha total confiança de que vocês estavam fazendo o que era necessário ser feito. Eu lembro uma vez que você veio para cá
E você veio para ficar 20 dias, não foi? Ficou quanto tempo? Fiquei 10 dias. Porque tudo que eu tinha planejado para fazer em 20 dias... Aconteceu em 10. Em 8 dias já estava tudo pronto. Ainda fiquei 2 dias ainda para ver se alguma coisa ia precisar. E não, eu antecipei minha passagem. Eu lembro disso aí. Você chegou aqui no escritório e falou assim, Daniel, preciso ir pro Brasil. Tem mais alguma coisa para fazer? Eu falei, não, já resolvemos tudo. Agora é só deixar a coisa acontecer. Não, mas tem certeza? Não, tenho certeza. Exatamente. Pode ir pro Brasil. E foi pro Brasil e graças a Deus deu tudo certinho, né? Deu tudo certo e por todo o acompanhamento da sua equipe, né? Compramos motos, ficamos no escritório, fizemos toda a estruturação em 8 dias, né? Então foi bem assim, bem mais rápido do que eu imaginava. Bacana. Aí voltou pro Brasil, protocolamos o processo lá em São Paulo. Conta pra eles aí como é que foi. Aí... Isso esse é o ponto. Esse é um ponto, né? Porque é nessa hora assim que você fala, poxa, tá tudo montado, tá tudo tranquilo, tá tudo redondo, mas bate aquele aperto no coração, né? Bate aquela insegurança. Bateu. Conta pro pessoal como é que foi. Exatamente. Então durante todo esse processo, foram praticamente 2 anos que a gente se relacionou entre a primeira reunião e o dia... A montagem mesmo nossa foi o quê? Foi 3, 4 meses? 3, 4 meses. Né? Então, durante a montagem, foi tudo muito tranquilo. Eu fiquei confortável lá no Brasil. Quando precisava vir, eu vinha aqui. Eu não estava totalmente despreocupado. Quando vocês me ligaram e falaram, olha, está agendado, é sexta-feira, você tem que ir lá fazer a entrevista. Eu já tinha recebido todo o projeto. Aí sim dá aquela insegurança. Não pelo projeto. Com relação ao projeto, eu tinha certeza que a gente fez... Quantas reuniões a gente fez? Eu não lembro. Antes de você fazer a entrevista. 1 ou 2? Uma que por Skype, eu vou explicar para vocês. Geralmente, quando a gente faz entrevista no Brasil, eu faço a orientação da pessoa por Skype 1, 2 vezes. Já aconteceu de eu fazer até 4 vezes. Eu vou trazer aqui o Bruno, que também fez um projeto muito bacana com a gente. Ele estava lá na palestra do Rio de Janeiro. Nós fizemos 4 entrevistas com ele para ele ficar extremamente seguro e dar tudo muito certo. Nós fizemos o quê? 1 ou 2? Não, foi uma. Antes da entrevista foi uma, mais algumas conversas que eu tive com a sua equipe. Tá. Né? Mas com você foi uma. Por quê? Porque durante todo o processo foi tudo... Não, você participou de tudo. Participei de tudo, mesmo de longe. Você conhecia muito bem. Então eu conhecia muito bem o projeto. Então eu não tinha receio dele não ser aprovado. O que eu tinha receio... O que era um risco. Não, exatamente. O que é um risco. E eu sempre falo isso para todo mundo. Falo, não existe processo garantido. Né? Por melhor que esteja, não existe garantido. A gente faz o melhor possível para a pessoa ter confiança e apresentar aquilo com segurança. Eu tinha certeza que tudo o que era necessário ser feito foi feito. Então eu estava tranquilo com relação a isso. Mas tem aquela questão, agora você vai ser entrevistado. Aquela pessoa que vai te atender, ela vai dizer sim ou não. E aí bateu. 2 dias antes bateu uma insegurança tremenda. Liguei para a sua equipe, pedi uma área de apoio, eles me deram total apoio. Aí me confortei também um dia antes. Passei um pouquinho de uma entrevista junto com o pessoal da sua equipe e fui para a entrevista. Né? Eu fui para a entrevista, eu fui 1 hora antes. Aquela ansiedade de não atrasar, São Paulo, o trânsito, eu estou no interior, fui lá em São Paulo. Acabei chegando 1 hora antes. 1 hora antes, fiquei sentado esperando o pessoal me atender. Minha reunião lá, agendamento era 2 horas da tarde. Fiquei 1 hora esperando. Nessa 1 hora passa tudo na cabeça. E aí o nervosismo aumenta. E aí quando a pessoa me chamou, 2 horas em ponto, foi primeiro uma pessoa, né, um homem que me chamou. Ele me entrevistou durante 3 minutos, muito brevemente. Ele perguntou o que era o negócio. Eu falei, uma locadora de motos. Aí a segunda pergunta dele foi, ótimo, quantas motos você vai comprar? Né? Não, eu falei, eu já tenho motos compradas. Ele falou, tá. E quantas motos você vai financiar nos Estados Unidos? Eu falei, eu não pretendo financiar nenhuma. Ele falou, por que não? Eu falei, porque eu já tenho motos. Tá, e se tiver um pedido de 20 motos para você? Você tem 20 motos? Eu falei, não, ainda não tenho motos. Então, você vai ter que financiar motos. Eu falei, não vou financiar. Eu aporto capital e compro mais motos. Aí ele falou, tá bom, obrigado. Ele só perguntou isso. Nessa hora eu falei, fui recusado. Né? Aí esperei mais 20 minutos, me chamaram de novo. Aí já não era mais ele. Na verdade, ele abriu a entrevista e ele saiu, passou por uma mulher. E aí foi bem, foram 20 minutos, 25 minutos de muitas perguntas. Perguntando tudo sobre o projeto. Eles estavam realmente me testando para saber se o projeto... Se você conhecia aquilo, conhecia o business plan. O business plan, se eu sabia se realmente as perguntas que ele fez lá, eles repetiram de forma diferente, se ele ia alugar motos, quantas motos eram,
onde que era a empresa, por que Miami, por que investir nos Estados Unidos, sendo que eu tinha empresa no Brasil. E aí, respondido tudo isso, ela pediu para eu esperar. Aí esperei mais 20 minutos. Me chamaram de novo. E aí mais 20 minutos, aí ela estava com todos os papéis, ela perguntava números, eu sabia os números, ela me apresentava, ela conferia. E no final ela falou, olha, você conhece muito bem do seu negócio. Ela até chamou minha esposa e falou, olha, ele conhece bem sobre esse mercado, né? Minha esposa falou, porque ele já trabalhou no Brasil, já teve um programa de carros, de motos e tudo mais, e ele gosta disso, né? Ela falou, tudo bem, vocês estão aprovados. Bacana. Então foi assim, a entrevista foi muito tensa, mas aquilo lá, conhecia o projeto, né? O projeto não tinha nenhuma brecha que eu identificasse, então estava muito seguro, entendeu? Estava bem redondinho e foi tudo correto. Bacana. Bom, pessoal, agora eu quero que ele fale para vocês um pouquinho mais sobre a chegada aqui nos Estados Unidos, né? E eu quero trazer essas histórias para vocês, porque eu tenho certeza que isso vai somar. Eu quero trazer para vocês aqui umas 10, 20 pessoas que vão contar histórias diferentes. Cada família tem uma história e essas histórias muitas vezes podem acabar ajudando vocês. Então, Fábio, conta para eles um pouquinho como é que foi a sua chegada aqui nos Estados Unidos, esse choque de realidade. O que você achou que foi diferente, né, na questão de não mais agora da sua empresa, do seu visto, nada disso. Vamos falar agora a família, né? Como é que foi essa chegada da família? O que houve de impacto? O que houve... Poxa, eu estava prevendo que isso seria desse jeito, foi um pouco diferente, eu imaginava isso, foi um pouco diferente. Conta para eles um pouco dessa sua questão pessoal, né? Que não tem mais nada a ver com business ou com visto. Você e sua família, conta um pouco para eles. Bom, dessa vez está sendo bem diferente, porque às vezes que eu vim para cá, vim sozinho. Né? E quando você vem sozinho, você tem mais facilidade, mais tranquilidade, e agora eu vim com a família. Né? Então, no começo, as primeiras 2 semanas, ficamos num resort com a família, então a gente estava meio como turista, tudo bonito, tudo simples, tudo igual. E aí começamos a procurar... Não com visto de turismo, você já está com o seu E2 estampado, então com E2. Para entrar foi ótimo, tranquilo, chegamos na todo mundo com E2 estampado? Com E2, sem medo. Das outras vezes você sempre tem aquele receio de povo, sem medo nenhum. Apresentamos os passaportes, perguntou quanto tempo eu ia ficar. Eu falei que eu estava vindo para implantar a empresa, ia ficar o tempo necessário para implantar. Carimbou os passaportes, viemos, sentando tranquilamente. Aí a questão do turismo que eu falei é que os primeiros 15 dias nossos aqui foi de passeio. A gente viu, e até foi uma indicação sua, eu lembro. Na primeira reunião você falou, Fábio, não vem aqui querendo chegar... Chega fazendo não, calma família. Calma. Muita ansiedade, muito movimento, ainda mais com criança pequena, você está com um filho de 6 anos, não é isso? 5 anos. Então é muita movimentação para um primeiro momento. Então eu sempre digo, olha, você está chegando, bacana, tira 15 dias, 20 dias para você acomodar a família. Achar uma casa bacana para alugar ou para comprar, o que você quiser, mobiliar essa casa sem causar aquele transtorno, aquele sobe e desce de humores e ansiedade dentro do mesmo ambiente. Deixa a coisa acontecendo um pouco mais devagar. Esse é um grande diferencial que eu senti com o Daniel, com o acompanhamento dele, é que ele não te atende somente na questão do negócio, do investimento, né? Ele dá essas dicas que quando você começa a viver, você vê que realmente são fundamentais. Quando você falou isso, muita coisa, quando você falou isso para mim lá atrás, não, eu queria vir para cá já no dia seguinte, já fazer reuniões, botar para e não, você precisa disso tudo que você está falando. Precisa. Esse apoio emocional que o Daniel dá é muito importante. Então, durante esses 15 dias, nos últimos 3 dias, nós saímos para ver as casas, né, os apartamentos, tudo. Aí a gente já começa a ter choque, a forma com que os corretores trabalham aqui é diferente, a forma com que você aluga é diferente. Mas encontramos, até por indicação de vocês aqui, por orientação, um ótimo local para a gente ficar. Escolhemos, a Lívia concordou, meu filho também adorou. E aí começa a bater a realidade, o choque da realidade, que aqui você, quando entra, você tem que entrar com 3 aluguéis antecipados. Né? Já vim preparado para isso. Mas é bem diferente quando você faz o planejamento, quando você começa a executar. E aí começa a sair todos aqueles aportes de dinheiro que você vai fazendo. Então tudo é bem diferente do Brasil. Então essa questão mexe muito com o emocional. De todo mundo, não é? E não é questão de dinheiro, não é questão de emocional. Assim, isso muda, porque você compra de uma forma no Brasil, aqui é diferente.
Você financia de uma forma no Brasil, aqui é diferente. Você aluga de uma forma, é tudo diferente. Isso, aos pouquinhos, vai te abalando, vai te mexendo com você. Né? Então, por isso que eu falei, em 15 dias, em 20 dias, meu choque foi o meu primeiro choque de realidade. Mas está tudo indo muito bem. Ainda conto o apoio de vocês estão me dando um suporte. Também pessoal, isso é importantíssimo. Mas, graças a Deus, o meu filho está indo super bem. Não tem nem... Né? Não tem quase um mês está fazendo que a gente está aqui. Ele já está falando algumas coisinhas, está corrigindo. Às vezes a gente fala em português. Ele vai ser uma esponja, ele vai pegar muito rápido. Ele já começou a cobrar que a gente não fale mais obrigado. Thank you. Então, assim, está sendo super legal. A minha esposa também está se envolvendo muito com artesanato aqui, que é a área dela. Então, a gente está tendo uma passagem tranquila, mas estamos sentindo sim que está mexendo um pouquinho com o nosso emocional. A gente está fragilizado. Acho que a palavra é essa. A gente se sente fragilizado, né? Por você não estar no seu país, você não está no seu conforto. Que gera um conforto muito grande, né? Eu estava agora, semana passada eu estava no Brasil. Assim, a gente começa a ver uma série de coisas negativas que existem no Brasil, mas ali você tem, de certa forma, você tem a questão emocional sob controle. Sim. Né? Quando você está em um outro país, você perde um pouquinho o controle disso e gera um desconforto. Se você não está muito bem preparado, muito bem estruturado para isso, o impacto é muito grande. Né? E aí as pessoas acabam perdendo um pouco da noção da realidade. O que eu costumo sempre falar para as pessoas é que assim, você precisa desse tempo, desses 15 dias, 20 dias, talvez um mês, depende da família, para se estruturar. Porque eu escuto muita gente falando, não, eu sei de uma história de quem foi para ir com $5.000. Quanto tempo você demorou para gastar $5.000? $5.000 foi na primeira semana. Percebem? E isso, se a gente for colocar depósito de apartamento, aluguel de carro ou compra de um determinado carro, eu falo isso, eu repito isso 300 vezes, não comprem carro usado. Se for comprar carro usado, compra carro usado de um ano antes, para vocês pegarem garantias, porque senão começam a aparecer surpresas. E às vezes quando você está estruturando a sua família num outro país e você toma uma paulada, aconteceu isso comigo há muitos anos atrás, mas aconteceu isso comigo. Eu comprei um carro que tinha 2 anos de uso, ele começou a dar tanto problema que eu gastei $1.800 em 20 dias só para consertar os problemas de um carro que valia 18 mil. Ou seja, eu gastei 10% do valor do carro a mais só para consertar uns problemas que não ficou 100%. Então assim, quem chega tem que evitar esse tipo de gasto. E se eu tivesse gasto $2.000 a mais, eu pegaria um carro mais novo, menos problema, com certeza absoluta, me daria menos dor de cabeça. Então, toda essa estruturação é muito importante para quem pensa em mudar. Não só a questão familiar, a questão do projeto, a questão estrutural, tudo isso é muito importante para quem pensa em mudar de país. E é engraçado, uma coisa que eu senti claramente aqui é que a percepção do dinheiro também mudou muito rápido para mim. Né? Quando eu vinha para cá a turismo ou a negócios, tudo era muito barato. Né? Tudo era muito barato, mesmo com a diferença da dólar, porque você fala, pô, isso é tudo muito barato, isso é muito barato. A partir do momento que eu vim aqui, que eu aluguei, que eu estou morando, aí a percepção começou a mudar, eu comecei a achar que aquilo que era muito barato já não é tão barato. Porque parece que virou a chavinha, agora eu entendo que eu tenho que ganhar em dólar, eu tenho que receber em dólar, e então muda, isso é uma coisa que eu senti assim, apesar de ser barato comparado ao Brasil, hoje tudo é bem barato, muda, então a gente vai mudando, a gente vai sentindo mudanças semanais, assim, né? E esse dinheiro que eu falei que eu gastei foi na primeira semana após o período de turismo. Sim. Né? Mas quando você entra para alocar o seu imóvel, aí sai muito dinheiro. Sai muito dinheiro. Mobiliar, sai muito dinheiro. E para nós brasileiros ainda é diferente que assim, eu saí para fazer compra com a minha esposa, aí você olha um móvel, um sofá, tudo, aí você olha e você não calcula o imposto. Você não calcula o frete. Né? Então aquela conta que você fez, que ia custar $2.500, aí na hora que você vai pagar, você vai ver lá que tá 3 mil. 3 mil. Tá tão barato. Não, porque o frete aqui nunca está incluso. Não está incluso, o imposto, 6,5% não está incluso. Aí tem uma coisinha aqui, então assim, tudo isso você vai aprendendo. Né? E é legal, é um conhecimento que você vai aprendendo. E você aprende uma série de coisas, né? Eu fiz essas palestras agora no Brasil. Uma pergunta que eu fiz em todas as palestras, você sabe quanto você paga de imposto de renda de pessoa física
no Brasil? Na verdade, assim, quanto você paga de imposto de pessoa física no Brasil, você sabe? Não. Também não. Não, é 27,5%. É 27,5%, mas aí assim. E o imposto da gasolina que você está pagando? O imposto do arroz, o imposto do feijão, o imposto da Coca-Cola, o imposto da água, tudo isso você soma e na hora que você vê, você fala, não, eu não pago 27,5%, eu pago 40%, 50%. Né? Eu já vi estudos de 60%, que é o nosso gasto hoje. Então, e aí eu até brinquei numa das palestras, eu brinquei com uma pessoa que estava assistindo lá, que eu conheço ele já há algum tempo, cliente nosso inclusive. Eu falei assim, legal, você está pagando 50% para o governo, né? E na hora que você se divorciou, você deu mais 50% para sua ex-mulher. Pronto, você pegaram. Eu falei, você quebrou, né? Você simplesmente quebrou na sua vida. E aqui nos Estados Unidos não é assim, porque você paga o seu imposto, você paga os 6,5% e o que mais você paga? Mais nada. Que é outra coisa que eu já estive visitando o contador para me informar sobre isso. E as facilidades que você tem na empresa, você conseguir abater os gastos. 100%. Isso tudo é um universo maravilhoso para quem é empreendedor. Então, eu estou muito satisfeito com tudo que a gente está fazendo aqui na questão de investimentos. E aquela questão que você falou no começo desse bloco aqui com 5 mil, a pessoa vem com 5 mil, consegue. Olha, sinceramente, eu não... Eu não sei. Eu assisti muitos vídeos de pessoa falando que vem com $1.000, com $2.000. Se a pessoa vem sozinho com $1.000, ela sabe que ela vai passar muita dificuldade, mas sozinho, talvez a pessoa vai dormir dentro do carro, né? Mas como é que ela compra um carro com $1.000? Então assim, eu não entendo essas questões. Eu também com família, eu lembro que o Daniel no começo me falou de alguns números, e com família você precisa de bastante dinheiro para vir, para trazer segurança. Veja bem, eu não vim para cá para que a minha família passe algum desconforto. Então é aquilo que falou, a partir do momento que eu comecei a viver aqui, que eu comecei a investir, sai um dinheiro bom. O desconforto já existe naturalmente em qualquer mudança. Para mudança para um outro país, o desconforto é maior. Você trazer ainda mais um desconforto financeiro para dentro da família, eu acho que é muita coisa. É muita coisa para você pensar numa mudança, né? Você precisa realmente estar estruturado, a gente sempre fala isso. E o saldo totalmente positivo. Minha família está feliz, eu estou feliz com a empresa começou no final do ano passado, a gente já está com bastante reserva para as motos, então a empresa já está indo bem. Já é bem diferente do Brasil, quando a gente abre uma empresa no Brasil, a gente investe, 1, 2 anos demora para a gente fazer. Aqui a gente já consegue enxergar bem próximo aí o retorno do investimento, então estou bem satisfeito. Bacana, fico feliz. Meu caro, obrigado pela entrevista, obrigado por vir aqui, realmente é muito importante para as pessoas terem aí um feedback de históricos, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua família, cada um tem a sua forma de enxergar a situação. Como eu falei para vocês, eu quero trazer bastante gente, porque eu acho que vocês ouvirem histórias de quem realmente passou pela situação, que às vezes muita gente aí atrás da câmera tá pensando, não sabe, fica ansioso, fica com receio. Planejamento é tudo. Eu sempre falei isso pro Fábio, repito para todos vocês, visto não é causa de nada, visto é consequência, né? Você tem um negócio bem estruturadinho, bem montadinho, com um business plan bem ajustado, com números reais, com valores reais, meio caminho andado, a coisa realmente flui de uma outra forma. Com certeza. Certo? Obrigado, meu caro. Obrigado a você por todo o atendimento, pelo conforto e, de novo, na Loyalty eu encontrei não só uma empresa que me deu suporte para os negócios, mas existe um grande diferencial aqui, que é esse apoio que a Loyalty dá para mim, para minha família, para que essa passagem que é difícil para todo mundo seja mais tranquila. Está sendo, agradeço muito em nome da nossa família. Obrigado. Entendeu? E vamos continuar aí, tem muita coisa para a gente fazer. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigado.